Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vida Intelectual. Meu nome é José Soares e hoje eu vou iniciar uma série aqui no canal que vai tratar dos príncipes do Barro Duro. Eu vou fazer aqui, intercalar aqui o seguinte: eu estou fazendo uma série com os livros que são os verdadeiros intérpretes do Brasil. Eu comecei com Sérgio Buarque de Holanda, o livro Raízes do Brasil, e vou fazer uma sequência nesse sentido aí. E de forma alternada, eu vou falar do meu lugar, da minha terra, do meu Barro Duro, minha cidade que completou esse ano 7.000 habitantes. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar dos príncipes no sentido de ciência política, né? Eu vou falar das pessoas que já passaram pela prefeitura e foram administradores do município de Barro Duro, no Piauí, a minha terra. Então veja bem, Barro Duro foi emancipado em 1962, precisamente no dia 5 de dezembro de 1962. E teve como administrador, depois de instalado o município, um prefeito interino, não eleito, que foi até o político de São Pedro do Piauí, o Francisco José. Depois ele foi deputado estadual, passou até o cargo para um genro, ou coisa assim. Mas o que a nossa história política aqui, eu vou começar a analisar a partir do primeiro prefeito eleito. O primeiro prefeito eleito de Barro Duro foi o senhor Francisco Tavares. O Francisco Tavares é pai da tia Graça Tavares, da nossa eterna diretora, eterna professora Graça Tavares. Então, o pai dela, que trabalhou na fazenda, quando ativo, era funcionário da fazenda estadual, ele foi o primeiro prefeito eleito de Barro Duro. Eu não vou aqui nessa série mencionar, até porque em algumas situações eu realmente não tenho informações para isso, então não vou. A série aqui não é para tratar da gestão pública de cada um desses prefeitos, porque eu ia deixar muito a desejar, por falta de conhecimento mesmo acerca do que foi realmente a gestão de cada um. Eu vou focar mais na questão política. Quem foi o prefeito, quem é ou quem são os descendentes dele, de família e herdeiros políticos, se ainda tem alguma representatividade política no município e se faz parte ativa ainda da nossa política. Então, o primeiro prefeito eleito em 1964 foi o Francisco Tavares. O prefeito Francisco Tavares, se a gente procurar em Barro Duro o grupo que ele deixou de família ou de sucessor, de herdeiro político, para influenciar nas eleições para prefeito, nas eleições majoritárias, hoje, no presente, em Barro Duro, não dá muito para perceber essa influência política mais. Eu espero que o neto dele, o Clovin, entre aí na política, Clovin, e represente aí esse nome, que o seu avô foi o primeiro prefeito de Barro Duro. E o segundo prefeito de Barro Duro foi o Joel Rodrigues. O Joel Rodrigues foi muito relevante, porque o Joel Rodrigues conseguiu ser prefeito 3 vezes. Ele foi prefeito a primeira vez, sendo o segundo prefeito. Depois ele conseguiu em mais 2 oportunidades ser prefeito de Barro Duro. O terceiro prefeito, falando aqui de pessoa e não simplesmente na associação de gestão, o terceiro prefeito de Barro Duro foi o senhor João Catumbinho, Francisco Cavalcante, o marido da dona Aldenora, comerciante, pai do Clécio. Ele foi o terceiro.
era muito amigo de seu Joel Rodrigues. Isso eu ouvi da boca do próprio Joel Rodrigues. E também era muito amigo do seu Fransquim, Chico Enoque, que foi o 4º prefeito eleito de Barro Duro. Depois do seu João Catumbim, o seu Fransquim, que é o seu Chico Enoque, lá do Buriti. O seu Chico, eu não falei da questão da herança política, por exemplo, do seu Joel. O seu Joel, ele é cunhado do Zeca Crente. Cunhado do Zeca Crente de duas formas. Ele é irmão da esposa do seu Zeca Crente e é casado com a irmã do seu Zeca Crente. Então dizer que a família do Zeca Crente não tem mais importância no cenário político de Barro Duro, não tem possibilidade de dizer uma coisa dessa. Como é que o Zeca Crente não é importante na política? É claro que é, mas não tem um grupo que tenha uma influência direta na eleição majoritária em Barro Duro hoje. Então, na família do seu Joel também não. Depois dele, seu João Catumbim. O seu João Catumbim, depois que ele foi prefeito, teve um filho que foi vereador por vários mandatos, o Michel. Mas hoje a gente não consegue visualizar também no cenário local da política da cidade a influência da família do ex-prefeito João Catumbim na eleição majoritária da cidade. Depois, na sequência, vem o seu Fransquim, o Chico Enoque. Gente boa, fui muito amigo do seu Chico Enoque, conversávamos bastante. O seu Chico Enoque, o seu Fransquim, ele foi muito popular quando foi prefeito, ele tinha muita habilidade política e era uma pessoa muito agradável no trato com os aliados, com os eleitores, muito amigo de João Catumbim e de Joel Rodrigues. Eles mesmos compartilhavam isso comigo. Mas o seu Fransquim, depois que ele foi prefeito, ele conseguiu eleger depois um filho, vereador, que foi o vereador Batista Filho. Depois ele conseguiu eleger um outro filho, também vereador, que foi o vereador Carlos. Depois o seu Fransquim elegeu um terceiro filho vereador, que foi o vereador Evandro. E atualmente o seu Fransquim conseguiu eleger uma nora, a esposa de um quarto filho vereador. Então veja que o seu Fransquim foi prefeito e depois sempre conseguir eleger um filho vereador e atualmente tem uma nora, esposa do filho dele, que é vereadora, é uma vereadora relevante lá na cidade, que tenta recompor as forças, tem até apoio na gestão estadual, nos que hoje estão no poder estadual, e eles tentam, assim, de certa maneira, a gente vê que eles se movimentam no sentido de recompor uma base para ter uma força majoritária. Mas se você olhar bem o cenário hoje, eles não têm, assim, eles não estão na frente de um grupo majoritário, mas eles se organizam no sentido de voltar a ter força nesse cenário da eleição majoritária. Depois do seu Fransquim, o prefeito seguinte, é claro que depois do seu Fransquim foi aquele período que o prefeito teve 6 anos de mandato. E nesse momento, quem veio para a política de Barro Duro foi o coronel Eloy, o doutor Eloy, que é advogado, que é coronel da reserva. Esse aí é um nome muito ilustre, assim, muito significativo na política de Barro Duro. Porque depois que ele foi prefeito, ele basicamente dominou o cenário ali por muito tempo. Ele foi prefeito, depois ele conseguiu eleger o seu sucessor, que foi um primo dele, o Antônio Pessoa, e depois do Antônio Pessoa, ele volta com a esposa dele, Direnice, a única mulher que já foi prefeita de Barro Duro. Então, falando de Eloy, você sabe quem é o herdeiro político de Eloy hoje na política de Barro Duro? Ele mesmo. Ele está lá ainda lutando e na política local, está com 81 anos, se eu não me engano,
e ficou viúva da esposa que foi prefeita, né? Tá em novas núpcias. Ele hoje, atualmente, tem o mandato de vice-prefeito na cidade. Ele é o vice-prefeito do atual prefeito Deusdedit. E nas últimas eleições, o coronel Eloy, o ex-prefeito Eloy, elegeu a esposa, vice-prefeita do Deusdedit, a ex-prefeita de Irenice foi vice do primeiro mandato do Deusdedit. Depois o filho Danilo, que hoje é magistrado, foi vice-prefeito do ex-prefeito Chico Pereira. E nesse atual mandato, essa atual composição da chapa majoritária da eleição passada, o Eloy foi eleito com o atual prefeito Deusdedit. Então, ele está bem ativo ainda na política e tem um filho aí, o Eloy Júnior, que é membro do Ministério Público, que claramente já se movimenta no sentido de herdar politicamente esse grupo político do pai. Continuando, depois do prefeito Eloy, foi o prefeito Antônio Pessoa. Antônio Pessoa é filho do Niso Badé, um dos fundadores aí da cidade, um dos latifundiários da cidade aí. Pai da dona Jesus Pessoa, que atualmente é vereadora, o seu Dionísio, que é irmão do ex-prefeito Pessoa. E o Pessoa também teve um filho, que foi vereador, que é o André Pessoa, que atualmente está sem mandato. Depois então, herdeiro majoritário, me parece que diretamente do Pessoa não tem uma força, mas a família dele, Badé Pessoa, é muito forte na política de Barro Duro, até porque é parente do atual prefeito, do ex-prefeito, do vice-prefeito. Então é uma família muito relevante na política de Barro Duro. Depois do prefeito Antônio Pessoa, novamente volta a ganhar a eleição o grupo do Eloy, dessa vez com a esposa da época, então esposa de Irenice, que foi a única mulher que foi prefeita de Barro Duro. Depois de Irenice, volta a ser prefeito de Barro Duro Joel Rodrigues, que eu já falei que foi 3 vezes. Então, na sequência, foi também prefeito de Barro Duro o Chico Pereira. Depois do último mandato de Joel, o prefeito Chico Pereira. E o Chico Pereira foi prefeito de Barro Duro por 3 mandatos. E ele formou um grupo muito relevante. Era muito forte o grupo do Chico Pereira. Só que seu Chico Pereira faleceu. Depois do último mandato ele faleceu. E a esposa, a viúva Dona Odésia, ex-primeira-dama, e a filha, que participava diretamente da administração, da gestão, a doutora Cátia, que é advogada, eles não mantiveram o grupo com aquela estatura de grupo majoritário. Eles devem se aliar com alguém para retornar com a força majoritária. Mas pela força que tiveram na política, é claro que eles devem ter ainda a sua força e o seu pessoal. Depois, na sequência, depois do seu Chico Pereira, o outro prefeito foi o Deusdedit, né, que é o atual prefeito, já pela segunda vez, pelo segundo mandato. Então eu falei numa sequência aí das pessoas que já foram prefeitos de Barro Duro. Depois eu vou falar quais são os grupos que hoje efetivamente têm força em Barro Duro para a próxima eleição. Eu acredito que são 4 grupos chegando aí para disputar a eleição majoritária. Então, gente, só recapitulando, o primeiro prefeito eleito de Barro Duro foi Francisco Tavares, depois foi prefeito Joel, João Catumbim, Fransquim, Eloy, Antônio Pessoa, Direnice, Chico Pereira e Deusdedit Lopes. Esses foram os que já administraram o Barro Duro. Um abraço a todos, vamos acompanhar aqui, eu vou fazer uma sequência sobre a política local.